Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, nessa noite fria, barbaridade, mas estamos cumprindo o nosso trabalho, o meu horário, na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida. E como sempre, aproveitando a oportunidade, né, para levar aquela mensagem, alguma história, né, sobre pessoas importantes que foram em nosso país, né, em nosso Brasil. E hoje eu falo sobre Castelo Branco. As pessoas mais antigas, as pessoas mais jovens, não lembram quem foi Castelo Branco. Eu lembro muito bem. Castelo Branco é a verdadeira história, né, que eu vou falar agora, sobre a história de Castelo Branco, né? Refere-se a Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse era o seu nome completo, né? Militar, político brasileiro que foi o primeiro presidente do Brasil após o golpe militar de 1964, né? Ele nasceu em Fortaleza, né, no Ceará, e ascendeu na carreira militar, tornando-se um dos principais articuladores do golpe que depôs o presidente João Goulart, na época que os presidentes eram civil, né? Então, vamos falar sobre sua origem, né? Sobre sua carreira, né? Sobre sua carreira militar. Ele nasceu em 1897. Castelo Branco seguiu os passos do seu pai. Oficial do Exército, ingressou na carreira militar, que era o seu pai, né? Que era militar. E integrou... me desculpem, a tosse está grande. Ingressou na carreira militar, né, nas Forças Expedicionárias Brasileiras, né, na FEB, durante a Segunda Guerra Mundial, atuando na Itália sobre o golpe militar de 1964. Ele foi um dos principais líderes militares responsáveis pelo golpe que derrubou o governo de João Goulart, né? Em 1964. Assumiu a presidência do Brasil após o golpe através de eleição indireta, governando o Brasil de 1964 até 1967. Né? Castelo Branco, né? Ele foi o presidente nesse interim, né? Nesse período. E como já presidente militar na ditadura, né, militar. Né? Durante seu governo, foram, né, instaurados os atos institucionais, o AI-5, né, que consolidou o poder militar e restringiram os direitos políticos em seu mandato, né? Em seu mandato, ele implementou medidas para controlar a inflação e reduzir o endividamento público. Ele faleceu em acidente aéreo no Ceará, em 1967. A ascensão de Castelo Branco à presidência da República, né, marcou o início do período da ditadura militar
no Brasil, caracterizado pela restrição de direitos a liberdades individuais em seu governo, né? No seu governo, implementou medidas econômicas que visavam o controle da inflação, mas também causaram grandes problemas, né, na vida da população brasileira, né? A história de Castelo Branco, portanto, foi muito ligada à história da ditadura militar, porque foi aí, né, no seu governo, que foi implantado a ditadura militar e suas consequências para o Brasil, né? Ele foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro da ditadura militar, tendo sido um dos articuladores do golpe militar, que a partir daí o Brasil sofreu, né, durante 21 anos na mão dos militares, né? E foi tudo a partir do governo de Castelo Branco, né? Portanto, Castelo Branco foi marechal do Exército Brasileiro. Ele foi o primeiro presidente militar do Brasil, né, instaurado, né, instaurado, sim, pelo golpe militar de 1964. Castelo Branco ingressou no Exército Brasileiro já como oficial, sendo declarado segundo tenente em 1921. Portanto, como ele era filho de militar, ele já entrou como segundo oficial. Vejam bem como era fácil as coisas para quem já era militar naquela época, não é verdade? Ele entrou já como segundo tenente, né? Foi declarado segundo tenente em 1921, logo assim que entrou nas forças militares. Não foi soldado, assim ele já entrou direto como oficial. Castelo Branco exerceu diversos cargos militares de destaque, né? Antes de ser presidente, né? Ele se tornou presidente do Brasil, mas antes ele exerceu vários cargos militares, né? Ele foi oficial do gabinete do ministro da Guerra, foi comandante do batalhão, né? E instrutor-chefe da infantaria, chefiando a 3ª Seção de Operações das Forças Expedicionárias Brasileiras e comandante do 4º Exército, chefe do Estado-Maior do Exército, né? Vejam que ele era um militar de grande patente, de grande relevância, né, no Exército, né? Ele foi promovido a general, vejam bem, ele foi promovido a general em 1958 e a marechal em 1964, né, quando assumiu a presidência do Brasil. Após o golpe militar, ele foi transferido para a reserva no posto de marechal, né, e ao assumir a presidência da República. Então, vejam bem, ele era general, né, mas como ele foi o articulador, o maior articulador do golpe militar, né, ele foi promovido a marechal. E assim, como marechal, ele continuou governando o Brasil, né? Até que deu aquele acidente lá no Ceará, né? Em Fortaleza, e daí ele faleceu naquele acidente e como seu sucessor, né? Entrou, que também era marechal, o marechal Costa e Silva, né? Mas aqui nós estamos falando mais sobre o Castelo Branco, né?
Vejam bem, os militares eles tinham uma espécie, né, digamos assim, de mordomia, né, no exército, né? Tanto é que ele não foi soldado raso, né? Eu acho que a pessoa, para chegar a um posto graduado no exército, ele tem que começar como soldado. Soldado, depois cabo, tenente e assim por diante, que é a norma do exército, penso eu, né? Só que ele, como já era filho de um general, ele já entrou como oficial, tenente, e mais lá, e chegou a marechal meio, meio no grito, né? Nomeado, nomeado, e assim ele chegou lá, né? E chegou a presidente do Brasil, sendo ele o maior articulador do golpe militar que depois, né, o presidente civil, que na época era João Goulart, né? Vejam bem, essa é a história real desse senhor, né, que foi o presidente do Brasil. Certo, meus amigos? Estou contando aqui a história do cara, né? Todos têm uma história, e ele também tem a dele. Talvez a história dele seja muito mais longa daquilo que eu estou falando aqui. Só que estou resumindo a história do primeiro presidente do Brasil pelo regime militar, que foi o que colocou, né, instituiu o regime militar, a ditadura militar, melhor dizendo, que durou 21 anos e que não foi bom para o Brasil e para os brasileiros. Prejudicou bastante a nossa nação. Certo, meus amigos? Todo mundo concorda com isso. Tanto é que quiseram, né? Os políticos brasileiros lutaram e conseguiram fazer com que o poder militar saísse do comando dos brasileiros, né? Saísse da presidência do Brasil. Graças a Deus, saíram, né? Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Eu estou com Deus na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Jesus, e de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha querida. Boa noite.